Salve, galera! Poesia de 30, assunto essencial para o Enem e para qualquer vestibular. Vem comigo! Galera, modernismo de 30, agora é poesia. Veja bem, é a fase que nós chamamos de fase de amadurecimento. O amadurecimento, por quê? Há uma ruptura com aquelas ideias de 22. Em 22 havia toda uma necessidade polêmica, de choque, de chocar com a sociedade, de romper com a tradição, romper com o passado, com o academicismo. Veja bem, havia toda uma postura de agressão para poder justamente fazer o novo. Bem, isso era 22. Chegamos em 1930. E aí, em 1930, nós temos uma realidade, um contexto histórico, como nós vimos lá na prosa, em que nós tivemos a questão da crise de 29, nós tivemos o golpe de Vargas, nós tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, ou seja, nós tivemos um período marcado por muitos conflitos, muitos problemas. O ambiente era outro. E isso vai repercutir na literatura. Repercute na prosa, repercute na poesia. Então, aquela brincadeira, aquele humor, aquela ironia, toda aquela coisa de ficar, aquele choque com os movimentos anteriores, a questão de parodiar, de chegar e renegar os valores passados, tudo isso é deixado de lado. E aí os poetas vão mudar a sua postura, a sua forma de fazer poesia. É importante que a gente entenda o seguinte: eles deixaram de lado aquele bom humor, aquela alegria, aquele choque que eles tinham lá em 22, aquela postura iconoclasta. Mas eles vão continuar mantendo características da geração de 22. Ou seja, eles vão continuar falando de temas urbanos, temas cotidianos, temas coloquiais, vão manter o verso livre, manterão os versos brancos, conforme eu deixei aqui bem claro. Agora, eles vão dialogar com o passado. Ou seja, você vai encontrar uma Cecília Meirelles, por exemplo, dialogando com ideias barrocas, ideias simbolistas, principalmente, dentro da poesia dela. Você vai encontrar um Vinícius de Moraes que vai resgatar a beleza do soneto. É claro que de uma forma diferente, com uma linguagem diferente, não tão parnasiana assim. Mas o soneto, que havia caído como uma maldição para os poetas de 22, agora retoma no talento de Vinícius de Moraes, mantendo aquele frescor moderno em uma linguagem que parecia ultrapassada, um tipo de texto que havia sido abolido de vez da literatura. Eles vão recuperar o madrigal também, que é um outro tipo de construção que é bem ligado ao século XIX, a outros séculos. Então, isso daí, esse diálogo com o passado vai acontecer. E você vai observar que eles estarão abertos a experiências. Por exemplo, você vai encontrar poesias surrealistas. Você vai encontrar poesias que vão usar ideias da psicanálise, mostrando um amadurecimento do artista. Por isso que muita gente chama a geração de 30 uma geração de amadurecimento. Se a primeira de 22 fez uma poesia de libertação, de ruptura iconoclasta, a geração de 30 fez uma geração mais o quê? Uma geração mais comprometida em debater questões que são existenciais, questões sociais, de uma forma mais madura, de uma forma muito mais intensa. E isso até pelo perfil dos seus escritores. Se nós observarmos quem são os grupos de escritores dessa época, nós teremos aí o quê? O Carlos Drummond de Andrade, que é o poeta que mais caiu no Enem, mais lembrado, mais cobrado, é considerado por muitos o maior poeta brasileiro de todos os tempos. E o Carlos Drummond de Andrade fez uma poesia em que você tem várias fases, quer dizer, são quase 70 anos de produção poética, e que tem várias fases que vão acompanhando as transformações da sociedade brasileira, sempre com um olhar objetivo, crítico, até mesmo uma certa ironia, para poder discutir, abordar questões do cotidiano, questões que estão presentes em nossas vidas. Você tem um Vinícius de Moraes, que escreveu, como eu já falei aqui, sonetos, caiu até na prova da UERJ, esse ano, o livro dos sonetos, e ele tem a técnica dele de trazer o popular para dentro do erudito, a forma como ele consegue transitar entre esses dois universos com o mesmo carisma, o mesmo talento e uma serenidade fantástica, fazem dele um dos poetas mais expressivos da história da literatura. E ainda mais que ele consegue ser letrista e consegue compor, fazer letras de músicas, veja a bossa nova, que se tornam imortais no imaginário coletivo. Tirando o nosso amigo Vinícius, nós temos Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, que escreve poesias de
de uma riqueza, uma beleza, uma serenidade, uma percepção de que o mundo, as coisas do mundo são fugidias, escapam. E aí traz toda uma sonoridade simbolista, traz toda uma linguagem das coisas como se fosse da efemeridade, da percepção das coisas, que as coisas não são permanentes, e dentro de um olhar feminino, dentro de uma percepção feminina, o que torna a poesia dela belíssima e única. E temos ainda Murilo Mendes, que é um poeta que ele transita entre a paródia, dentro do momento inicial. Nós temos aí também uma poesia dita religiosa e podemos falar da poesia surrealista, que eu acho que é o principal herança que ele deixou para a nossa literatura e que é lembrado pelos livros didáticos. Então, falou poesia de 30, pessoal, você está falando de 4 autores que são muito importantes para o século XX, que vão determinar e influenciar outros poetas, outros escritores e que vão estar representando na sua obra as transformações que estão acontecendo no seu tempo. E isso é muito importante, ler esses poemas, conhecer esses textos, porque com certeza o Enem virá cobrando de vocês. Ok? Então, dá um like, dá um curtir aí, dá um joinha e se inscreva no canal. E fique por dentro do que vai estar acontecendo aqui. Ok? O do Monteiro agora é do Enem. Então, vem Enem, vem com a gente. Até a próxima aula.